Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco melhor em relação às previsões para a safra 2022-23, levando em conta principalmente as questões climáticas, né? O que tem aí de apontamento em relação ao sistema Tempo-Campo para a nova safra de cana-de-açúcar. Para isso, a gente conversa agora ao vivo com o Fábio Marim, que é coordenador do sistema Tempo-Campo. Fábio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente, viu? Olá, Jonatas. Eu é que agradeço a oportunidade e prazer estar com vocês. Boa tarde, bom ano. À disposição. Boa tarde, Fábio. Excelente ano de 2022 para a gente, né? Bom, e para o setor sucroenergético, né? Queria falar um pouquinho das expectativas para a nova safra, né? A gente que acompanhou aí expectativas melhores para essa nova temporada na finalização do ano de 2021, né? E queria saber de vocês aí do Sistema Tempo-Campo, como é que vocês têm visto, focando nas questões climáticas principalmente, né? As projeções para a nova temporada de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do país. Ok, vamos lá. Bom, a gente teve aí a gente vem de 2 anos muito difíceis, né? Como a gente tem discutido aqui nos boletins. 2021 foi um ano realmente, especificamente, bastante difícil para todo o setor. Uma seca prolongada, 3 geadas em praticamente todo o centro-sul, mas que foi marcado no final de 2021 com uma mudança importante, que são as chuvas de outubro. Essas chuvas, elas fizeram o rompimento daquele ciclo de seca iniciado lá em 2020, que praticamente a gente não teve chuva no verão de 20 para 21, ou teve poucos meses ali de chuva, né? Então, outubro veio com uma chuva muito importante, com níveis de temperatura adequados, faltou um pouquinho de radiação solar, mas isso não impactou os canaviais, mas isso encheu o solo de água. Foi realmente uma recuperação, foram chuvas expressivas ali, que a gente, como eu já disse, há 2 anos praticamente não via. Novembro, todo o centro-sul teve chuvas ali em torno da média, e aí a gente já tinha a ação da Laninha, que acho que a gente vai conversar um pouco mais de profundidade na sequência. Então a gente teve chuvas oscilando em torno da média, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, e dezembro com chuvas muito abundantes na parte norte. Estou falando ali de Minas Gerais, estou falando do norte de Goiás, estou falando de uma parte do Triângulo Mineiro, a parte norte de São Paulo ainda com chuvas acima da média, e do meio de São Paulo para baixo, chegando ali no Paraná, principalmente, ali a gente já pode também descer, não é uma zona canavieira, mas é importante lembrar, né? Que quando a gente entra Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sul de São Paulo e sul do Mato Grosso do Sul, com chuvas abaixo da média. Ok? E isso é a cara da Laninha. Enfim, a Laninha chegou realmente agindo nesse ano, reduzindo aí as chuvas no sul do Brasil, como já era esperado, e causando aí prejuízos importantes aí na cana, até que nem tanto, não estou dizendo que é bom, mas não é tão grave como é para as lavouras de soja, as lavouras de milho, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e boa parte do Paraná. Sim. Fábio, tava dando uma olhada aqui nos números, né? E quando a gente olha, né, as projeções relacionadas à safra 21-22, né? Comparada com as expectativas da safra 22-23, a gente pode ter no melhor cenário aí aliás, a gente pode ter no pior cenário para a nova temporada um volume de cana-de-açúcar produzido que está no melhor cenário da safra 21-22, né, que é esse de 520 milhões de toneladas. Então, de fato, uma safra 2022-23 que pode oscilar entre 530 a 578 milhões de toneladas, né, entre o cenário mais pessimista e o cenário mais otimista dentro daquele índice de vocês relacionado às previsões. É isso mesmo, né? É isso mesmo, Jonathan. Uma coisa importante que a gente precisa alertar a nossa audiência é que a gente ainda tem uma incerteza bastante grande com relação à área. Então, nesses números, o que a gente fez? Manteve a área cultivada do ano passado, da safra passada, e projetou toda a mudança no clima. Ok? Então, se a gente tiver essa condição de área igual, a gente olha que o clima é um clima de recuperação em relação à safra anterior.
ok? A gente não está falando que vai ser uma safra excepcional. É importante que a gente tenha isso bem claro. É recuperação, mas a gente não deve chegar na média histórica da região, em termos de produtividade, toneladas de cana por hectare, o famoso TCH. Entendeu? A gente não deve chegar na média, mas a gente deve se recuperar de forma até importante em relação ao que a gente teve na safra passada, que foi uma safra muito ruim. Então, aí nos mapas que a gente divulgou na semana passada, e que você está reportando aí para a nossa audiência, a gente vê aí o valor do CPC, do coeficiente de produtividade climática, oscilando aí entre 5% e 15%, ok? Fala, nossa, vai subir 15%? A gente tem que lembrar que vai subir 15% numa base muito baixa, né, que foi a safra passada. Então, isso que é importante. Então, é uma safra de recuperação, ela traz esperança para nós. Até agora, apesar da laninha, o grosso da cana do Centro-Sul vem sendo ou beneficiada ou não vem sendo atrapalhada, ok, pelo clima, ok? Então, mesmo no cenário negativo, a gente vê regiões como o oeste de São Paulo, partes ali do Mato Grosso do Sul, partes do Triângulo Mineiro, que foram muito afetadas, apontando recuperação até no cenário pessimista. Ok? É um mapa que a gente não divulgou, ok? Mas que quando a gente faz a simulação aqui, fala, mesmo que chova menos, essa chuva a menor deve ser melhor do que a gente teve na safra 21-22, que foi realmente muito ruim. Bom, dando aí, né, esse parecer em relação à nova temporada, que realmente então deve ser melhor, mas como você apontou, né, Fábio, a gente já chegou em anos passados ter uma safra de 600 milhões de toneladas, por exemplo, né? Então aí a gente deve ter uma recuperação diante desse cenário climático mais favorável, mas ainda assim a gente deve caminhar ao longo dos próximos anos para voltar a atingir esses patamares tão importantes para o setor, né? Bom, queria trazer para nossa conversa, como você até mencionou, né, Fábio, a questão do fenômeno climático Laninha, né? Porque a gente tem tido, de fato, principalmente nessa finalização de 2021 e início de 2022, características muito marcantes, né, desse fenômeno mesmo, né? Como é que vocês têm visto isso? E uma outra questão, como é que fica a previsão aí, principalmente para a região do Paraná, para as lavouras do Paraná, porque me parece que lá no sul a chuva tem sido mais escassa aí nos últimos tempos, né? Exatamente. Então, acho que você tocou no ponto importante, né? O sul do país passa por uma crise hídrica muito importante. Estamos falando de praticamente todo o Paraná, centro e oeste de Santa Catarina e região oeste e norte do Rio Grande do Sul, onde as lavouras de milho e soja estão sendo muito impactadas, né? Elas estão numa fase muito delicada com relação ao estresse hídrico e estão, assim, sofrendo demais, né? Então, isso traz muita preocupação. Acho que o pior nesse cenário é o Paraná, a região oeste do Paraná ali tem sofrido muito. E como você citou, Jonatas, esse é um quadro típico de laninha. A gente teve a laninha já diagnosticada, nem sempre é assim. É importante também a gente citar que às vezes a gente já teve anos de laninha em que a chuva não fica tão marcada como ficou, mas nesse ano aqui a laninha parece um caso, exemplo de aula, entendeu? Com chuvas abaixo da média no sul do país e acima da média no norte do país. A gente tem acompanhado o caso da Bahia, do Tocantins, com chuvas aí, chuvas recordes, né? Mais de 500 milímetros no mês, muitos danos lá para as famílias que estão desabrigadas, ok? E essa a gente pode colocar na conta da laninha, que só para lembrar, a nossa audiência, é aquele resfriamento lá das águas do Oceano Pacífico, na costa na zona equatorial do Pacífico, que acaba influindo no regime de chuvas nosso aqui no país. Não só aqui, em outras partes do globo também, esse resfriamento das águas do Pacífico tem uma repercussão grande aí, climaticamente falando, mas a gente sente realmente os efeitos da laninha e esse fenômeno chegou e deve permanecer, pelo que o prognóstico que a gente viu hoje de manhã, pelo menos entre abril e maio deve estar aqui conosco, mantendo esses cenários aí de chuva abaixo da média no sul, chuvas acima da média no norte e a região aqui, São Paulo, Mato Grosso do Sul, numa transição. Então não é bem marcado, não é todo ano que acontece e esse ano a gente está visto aí São Paulo, sul de São Paulo com chuvas, escassez hídrica e o norte de São Paulo, o norte do Mato Grosso do Sul já com uma condição de precipitação um pouco melhor. Perfeito, Fábio. Bom,
né, trazemos aí então essas previsões, né, esses cenários, mas é claro, né, como a meteorologia muda muito e a safra ainda, né, tá apenas começando, né, a colheita a gente deve de fato ser iniciada em abril deste ano de 2022, né, muita coisa ainda tá por vir e a gente precisa acompanhar. É importante a gente falar isso também, né, é importante a gente acompanhar quinzenalmente, mensalmente, as informações de vocês aí do Sistema Tempo Campo para trazer tudo atualizado para o produtor, né? Exatamente. A gente adoraria fazer uma previsão de longuíssimo prazo que fosse certeira, né? Mas infelizmente a gente não consegue fazer isso ainda. Então a gente usa o nosso melhor conhecimento para traçar esses cenários, para poder trazer uma orientação para os produtores, né? A gente tem uma equipe muito grande aqui na Exalc dedicada a isso. Mas como você falou, a gente precisa acompanhar. Pode ser que haja uma reversão, pode ser que aconteçam fenômenos que não estão aí no nosso radar, e os modelos vão captar isso daí e transformar isso em novas previsões. Então, a gente permanece à disposição de vocês, Notícias Agrícolas, assim como de todos os produtores aí brasileiros, né? Tendo alguma necessidade, a gente vai ter o maior prazer em informar e trazer essas atualizações aí ao longo do tempo. Com certeza, Fábio. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, viu? E como a gente mencionou, né, estaremos aí durante esse ano de 2022 trazendo as atualizações aí diante de todo esse cenário mais positivo, mas também que ainda demanda sempre muita atenção, que é a questão meteorológica, né? É isso daí. Estamos aqui à disposição, como eu já disse, precisando é só ligar. Perfeito, Fábio. Bom, conversamos aí então com o Fábio Marim, coordenador do Sistema Tempo Campo, a gente trazendo nessas previsões em relação à meteorologia para a safra 2022-23 de cana-de-açúcar aqui no Centro-Sul, como o Fábio nos mencionou, né? Uma expectativa mais positiva para essa nova temporada, diante dessa condição climática no final de 2021 mais favorável e já nesse início de 2022 também melhor, né? Diante de um cenário, é claro, de né, ocorrência do fenômeno climático Laninha. Um ponto de atenção é a questão da região sul do país, né? Que tem, inclusive, enfrentado estiagem, né, nos últimos tempos. E, no caso, o estado do Paraná, que é um importante estado produtor da cultura também, o cenário é de atenção. Então, é um ponto para a gente ficar aí ligado nos próximos meses. O Fábio nos pontuou que as expectativas são melhores, mas ainda assim a gente precisa estar acompanhando, né, mensalmente, quinzenalmente, todas as previsões para que esse cenário mais positivo de fato se confirme quando a gente lá em abril deste ano, de fato, começar a moagem, começar a colheita de cana-de-açúcar com essa safra, então, que tem as expectativas iniciais, segundo o Sistema Tempo Campo, de uma moagem de cana-de-açúcar de 530 a 578 milhões de toneladas. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. E a gente segue com o nosso site no ar também para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. E daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí, a gente se vê. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.